Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os nossos amados internautas com a paz do Senhor Jesus. Como a nossa irmã falou, o abraço de Deus, ele vem carregado de cura. E eu sentia quando ela falava, a presença de Deus, esse abraço, essa cura nos tocando. Porque não tem abraço melhor do que esse. Esse abraço, ele vem, ele afaga, ele consola, ele conforta. E eu louvo a Deus porque ele está aqui conosco essa noite, amados. Ele se faz presente. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, capítulo de número 6. Eu vou ler o 2, o 3 e o 4. Josué, capítulo 6. Eu vou ler o 2, 3 e 4. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim, o 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Eu vou ler o 4 também. O 5, perdão. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém, amados? Posso orar, irmã Lena? Então feche os seus olhos, vamos pedir para que o Senhor tenha liberdade no nosso coração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha essa noite tomar a minha vida nas tuas mãos, como o Senhor tem tomado dos teus servos aqui essa noite. Toma a tua igreja, toma os internautas nas tuas mãos, abre o nosso coração e prepara, para que ache guarida, Pai, a palavra do Senhor no nosso coração, e que nessa noite o Senhor tenha liberdade de falar, de curar, de libertar, batizar com o teu Espírito Santo, de jogar por terra toda obra contrária. Fala conosco, Deus, queremos e precisamos ouvir o Senhor falar, em nome de Jesus Cristo. Amém, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Quando a irmã Lena me fez o convite, o Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração, e foi sustentando ela até chegar o dia de hoje, que seria essa palavra. E nós vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa palavra, amém? Nós sabemos que aqui em Josué, no capítulo 6, fala sobre a queda da muralha de Jericó. E o versículo 2 que nós lemos, é um versículo que me chama muita atenção, eu queria que você prestasse muita atenção. Ele diz: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. O que o Senhor disse? Josué, eu vou te dar Jericó? O que ele disse? Eu tenho dado. Eu já te entreguei Jericó nas suas mãos. Já te dei os valentes, os valorosos. Jericó já é sua, alabrachai, porque eu já te dei. Mas, amados, olha que coisa estranha. Se o Senhor já tinha dado Jericó na mão do povo de Deus, na mão de Israel, por que é que agora o Senhor fala esse monte de condição para eles? Fala, olha, eu já dei, a vitória já está entregue. E quando Deus fala que dá, decanta, alabaixou, creia, porque Ele não é Deus que mente, não. Mas ele fala, eu já dei. E agora ele fala, mas aí vão ter que pegar os homens de guerra, vão ter que rodear 6 dias, no 7º dia vai tocar a buzina. E eu falei, Malena, para que tanta restrição se ele já deu? Se Deus deu, está dado, ninguém pode tomar. Aleluia, o que Deus dá. Então, para que tanta restrição? Para que fazer tanta coisa? E os irmãos observam, lá no versículo 10, os irmãos não precisam olhar não, que eu leio aqui. Ele diz assim, olha o que Josué diz para o povo. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, e nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritai, aleluia. Olha, Josué foi específico, não vai sair uma, aleluia, palavra da sua boca. Não vai sair nada. É só no 7º dia, quando eu mandar gritar,
é que vocês vão gritar. E eu fiquei questionando ao Senhor, por que o Senhor dá e agora o Senhor coloca um monte de restrição, um monte de coisa para seguir, para então conseguir chegar os muros a cair de Jericó. E aí nós vamos entender o que o Senhor, por que tudo isso aconteceu. Amados, nós sabemos que quando o povo de Deus estava no cativeiro lá no Egito, eles eram escravos. Eles choravam, eles sofriam, eles gemiam, porque eles queriam ser libertos. E os anos se passaram, aquele povo clamava, e diz a palavra que eles clamavam com tanta dor, que o Senhor ouviu e levantou um libertador. E levantou Moisés para ir lá libertar o povo do Egito. E agora ele vai até o Egito, debaixo do braço forte de Deus, e tira aquele povo do Egito. Só que havia uma promessa. A promessa era que eles seriam resgatados do Egito e entrariam na terra que manava leite e mel, numa terra boa, em Canaã, numa terra de promessa. E o povo sai do Egito, depois de muita luta com Faraó, depois de vir as 7 pragas lá no Egito, depois de tanta luta, agora Faraó decide libertar o povo de Deus. E eles vão, e eles precisam atravessar o deserto para chegar em Canaã. O deserto é complicado, mas sempre nos leva a um porto seguro, gente. O fim do deserto, para quem consegue vencer, é terra prometida, é leite, é mel. E agora, ele sai com o povo pelo deserto. Amados, na palavra não fala, mas alguns dizem que era no máximo 13, 14 dias para que Israel entrasse em Canaã. Mas isso não aconteceu. Israel ficou rodando pelo deserto 40 anos. E por que eles ficaram 40 anos rodeando, se a distância era para 13 dias, 14 no máximo? Porque a palavra nos vai nos dizer que eles entristeceram o coração do Senhor, murmurando, desobedecendo a voz do Senhor. Amados, aquele povo sentia fome, e eles começavam a reclamar. Moisés, você nos trouxe no deserto para morrer de fome, pelo menos no Egito tinha cebola, tinha pepino, gente, cebola. Olha, eles estavam sendo libertos, eles estavam indo para uma terra, aleluia, que manava leite e mel, preocupado lá atrás com a cebola do Egito. E Deus vai e faz o quê? Deus manda maná descer do céu, pão fresco, pão maravilhoso, e a palavra diz que não tinha pão amanhecido não, era todo dia uma porção de pão nova. Mas aí de repente, Israel, aquele povo não contentava com nada, o ser humano não contenta com nada. Ai, cansei de pão, eu queria tanto comer carne, e começa a reclamar. Deus vai e manda carne, e aquele povo come carne até se fartar, aleluia, diz a palavra. E eles estavam satisfeitos? Não! Começaram a reclamar, e reclamar, e reclamar, a murmurar, e isso foi entristecendo o coração do Senhor. E o Senhor foi fazendo eles dar volta, fazendo eles dar volta, fazendo eles dar volta, com o intuito de que eles parassem de reclamar. Mas eles viam pão descer do céu, carne descer do céu, aquelas pessoas engordavam e a roupa continuava servindo. Uns emagreciam muito e a roupa continuava servindo. Para quem saiu de lá com o pé 39, lá no deserto, chegou a 42, ainda estava com o mesmo sapato. Aleluia! O lugar que mais Deus operou milagre foi no deserto. E mesmo assim o povo não parou de cantar amasso e anarai, de murmurar, de reclamar. E agora, todos aqueles que saíram lá do Egito, que ficaram rodeando 40 anos, morreram. Não tinha mais ninguém. Agora tinha uma nova geração, a geração que nasceu no deserto. Mas agora Moisés morre, e Josué tem que conduzir esse povo, continuar conduzindo este povo para entrar na terra, para as promessas que Deus tinha. E aí a gente vai ver lá em Josué capítulo 1, Josué morrendo de medo, irmão Renato, tremendo de medo, irmão Lena. E aí a gente fala assim, né, claro, substituir Moisés,
um grande homem, não é isso não. Ele sabia, aleluia, que povo rebelde que Moisés teve que pastorear. Ele sabia quantas reclamações, quanta gente falava pelas costas de Moisés. Ele falava, meu Deus, agora sou eu que vou ter que passar por isso tudo. Então Josué estava muito aflito por substituir um homem abençoado, por estar à frente de uma grande obra, mas também porque sabia que lidar com pessoas difíceis, pessoas que murmuravam, pessoas reclamadeiras. Mas aí o Senhor fala com ele, acalma, ele fala, Josué, assim como eu dei graça para Moisés, aguentar esse povo, vou dar para você também. Como eu serei com Moisés, eu também serei contigo, Josué. Aquieta o teu coração. Onde colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. E Josué agora vai. Deus anima ele e ele vai. E aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que eles têm que passar o Jordão. Eles passam, Deus abre o Jordão, eles passam com o pé em seco. E depois do Jordão, o Senhor fala assim, olha Moisés, agora não sobrou ninguém dos que saíram do Egito. Só ficou os filhos, é uma nova geração. Só que eles nasceram no deserto e não foram circuncidados ainda. Então agora Moisés vai circuncidar todos. E eles foram circuncidados. E ficaram numa cidadezinha até curarem da circuncidação. Quando eles estavam curados, o Senhor disse, agora é hora. Agora é momento de ir. Agora nós vamos entrar aqui nas muralhas de Jericó. E aí, amados, eles estavam circuncidados, já era uma geração que não era mais dos pais murmuradores, eram novos que nasceram no deserto, e agora eles precisavam adentrar em Jericó, ver as muralhas caírem. Tá, tudo bem, mas então, aonde fica a restrição? Para quê? Aí a gente vai entender, irmã Helena, sabe por quê? Olha bem o que aconteceu. Depois que o povo foi circuncidado, recuperado, o anjo aparece a Josué. E ele fala, olha, vocês vão e eu já dei Jericó na mão de vocês. Jericó já é de vocês. Ninguém vai conseguir parar na frente de vocês porque eu já dei na mão de vocês. Só que organiza o povo, coloca homens de guerra na frente. Quando chegar lá diante da muralha, eles vão ter que dar uma volta na muralha, voltar para o acampamento. 2 dias, volta na muralha, volta para o acampamento. 3 dias, 4 dias, 5, 6. E no 6º dia, vocês vão dar 7 voltas. Olha quanta coisa. Quietinho, em silêncio. E só quando eu falar, grita, vocês vão gritar. Gente que a gente acabou de falar, que eles eram filhos de quem? De murmuradores. De gente que reclamava, que não contentava com nada. E Deus, antes de mandar eles rodear a muralha em Manfátima, ele disse assim, hoje eu tiro o opróbrio de Israel, decantaramanai. Hoje eu tiro a vergonha que o Egito colocou sobre vocês. E aqui ele já estava trabalhando isso. Porque imagina, dá volta um dia, volta, faz 7 dias, no 7º dá 7 voltas. Gente, se aquele povo pudesse falar, ai meu calo, já não aguento mais, estou com o pé cheio de bolha. Ai a sola do meu pé, já não estou aguentando, que dor nas pernas, que cãibra, que tanto que anda. Aquele povo já estava murmurando, oramante, oramanai, fazendo o que os pais fizeram no deserto. Mas o Senhor sabia a fraqueza deles, disse é para fazer em silêncio. Então eles levantavam, gente, de manhã, de madrugada. Estava todo mundo com cãibra e arrastando a perna, mas ninguém reclamava, ninguém falava nada. Decalabaia, porque tinha uma ordem. Silêncio para a muralha cair. E agora chega no 7º dia, a 7ª volta. Eles ainda estão em silêncio, aguardando a ordem de Moisés. De Josué, perdão. E quando Josué agora grita, diz, gritai. Todos eles gritam numa só voz, muito alto, e a muralha cai. Mas foi o grito alto que derrubou a muralha? Não. Foram as 7 voltas? Também não. Mas é porque Deus viu
que no meio daquele povo já não tinha mais murmurador. É porque Deus viu que aquele povo agora era digno de entrar na terra que Ele havia prometido. É porque Deus viu que eles conseguiram ficar calados por 7 dias, conseguiram seguir a ordem do Senhor. E o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite com isso? Nós precisamos alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Porque muitas das vezes, amados, Deus Ele tem um plano para as nossas vidas. E nós precisamos descobrir qual é esse plano para alinhar nossas orações com o propósito de Deus. Israel orava querendo libertação. Era a vontade de Deus libertar o povo. E o que Ele fez? Libertou. Mas o que impediu aquele povo? Os pais de entrarem na terra prometida, é que eles oraram, clamaram, entenderam a vontade de Deus, mas não entraram no propósito de Deus. Entender só o propósito não basta, tem que entrar nele. Irmã, eu tenho buscado meu esposo, para minha filha, para minha casa, mas eu não vejo nada acontecer. A vontade de Deus é salvar, é libertar, a sua é que Deus faça. Agora peça para Ele, pergunta para Ele, de mim o que o Senhor quer. Qual é o alinhamento de canta lá baixou que o Senhor quer comigo? A gente precisa entender isso, qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida e alinhar. Olha, a vontade de Israel era ser liberto, de Deus era libertar, mas Deus queria aquele povo sem murmuração. Deus queria aquele povo mais grato a tudo que Deus fazia por eles. Eles eram escravos, gente. Quando recebe a libertação, reclama. Come pão, depois que a carne come, nada estava bom. E quando o Senhor viu que eles eram filhos de murmuradores, mas agora não murmurariam mais, o Senhor concedeu a vitória e tirou o opróbrio de sobre Israel. Aí essa noite, decanta, lá baixou. O Espírito Santo, ele vem dizer para mim e para você essa noite. Você já perguntou para Deus qual é o alinhamento que Ele quer para você? Você perguntou para Deus, Senhor, eu estou buscando, o Senhor disse que vai me dar, mas quais os passos que eu tenho que dar para chegar onde o Senhor tem para a minha vida? Porque às vezes nós ficamos preocupados, eu dar passos para Deus, mas a gente preocupa, sabe com o quê? Com a igreja, com costumes, com roupas. Não! O primeiro é o encontro com Deus, o resto vem depois. Nós precisamos primeiro buscar a Deus, decanta lá baixou, querer Deus, servir a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, decanta lá maná. Mas quando a gente coloca pessoas em primeiro lugar, igreja em primeiro lugar, costumes em primeiro lugar, a gente vai ser murmurador, sabe por quê? Porque quem não encontrou com Deus, ele murmura mesmo. Sabe aquela pessoa que reclama dia e noite sem parar? Mas quando a gente encontra com Deus, a gente acorda de manhã e a gente fala, meu Deus, a porta está fechada. O desespero começa a querer entrar no coração da gente. Mas o Espírito Santo de Deus lembra, o seu Deus abre porta onde não tem parede. E aí o coração da gente alegra, a alma alegra, e a gente começa a dizer a verdade. Eu não estou vendo, mas eu creio que a porta vai abrir. Eu creio que o Senhor vai movimentar as tuas mãos. E Ele faz coisas, irmãos, que para contar, eu vou contar um testemunho aqui, irmã Lena, mas já vou avisar como eu aviso onde eu conto, para vocês, para os amados irmãos e para os internautas. Não está escrito nada na Bíblia do que eu vou falar. É uma experiência que eu tive com Deus, que eu vivi, por confiar, por ter fé no Senhor. Amados irmãos, ano passado, no mês de novembro, eu tenho um irmão que morava com a minha mãe, e a minha mãe faleceu, e ele ficou sozinho. E quem cuidava dele era eu e minha irmã. A gente mora do lado dele, a gente que cuidava dele, ajudava ele. E quando a minha mãe morreu, ele era muito dependente da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, ele entrou numa depressão profunda. Só que ele não procurou tratamento, não quis saber de nada. Ele começou a beber. Começou a beber, envolver com drogas. E ele chegava em casa num estado terrível. Mas só que ele chegava escondido da gente, porque a gente chamava a atenção dele. Aí ele chegava escondidinho, irmão Renato. Ele saía na sexta, voltava na segunda, só ia chamar a gente na terça-feira. Porque estava bom, né? E porque ele estava com fome.
E aí, num desses finais de semana, ele sai, a gente conversou na sexta-feira à tarde. E eu pedi para ele parar com isso, cuidar da vida dele. E ele falou para mim, eu te prometo que eu não faço isso mais. Isso foi 4 horas da tarde na sexta. Não vi ele mais na sexta, não vi ele mais no sábado. No domingo, eu vi ele, estava anoitecendo quando eu vi ele, que ele foi me pedir um favor, eu fiz para ele. Depois não vi ele mais. Aí eu ficava deitada na cama, gente, era igual um filho. Ele é mais velho do que eu, mas como se fosse meu filho. Quando ele chegava, eu ficava ouvindo o barulho do portão. O portão abriu, então ele chegou. Fez barulho na caixa d'água, então ele está tomando banho. Ligou a televisão, eu ficava acompanhando os passos para ver se estava tudo bem. E naquele dia, eu levantei 3 horas da manhã e eu gosto de andar orando pela casa, vou orar no quintal. Quando eu cheguei no meu quintal, a janela estava acesa e a luz ligada. A televisão estava ligada e a luz acesa. E eu falei assim, tudo bem, então deve ter dormido no sofá, né, assistindo televisão, então tá tranquilo. E voltei para dentro. Na segunda-feira, já era costume dele não procurar, porque podia dar ressaca, né, então ele já não me procurava. E eu acordei de manhã, ainda janela aberta, falei, não, então tá tranquilo, porque quando ele sai, ele fecha tudo. E passou o dia da segunda-feira. Quando foi à tardezinha, eu já comecei a ficar, gente, angustiada. Porque eu mandei bom dia para ele, todos os dias eu mandava bom dia para ele e me respondia. Na segunda ele não respondeu, deu 2 pontinhos, mas ele não respondeu. Quando amanheceu terça, eu mando bom dia, nada de novo. Aí eu falei com a Thaís e o Fernando assim, gente, estou muito preocupada. Porque nem bom dia ele está respondendo, ele sumiu. A Thaís, mãe, mas deve estar tudo bem, a janela está aberta, mãe. Eu falei, é verdade, né? O Fernando, ele tem essa mania de sumir e tal. Eu falei, é verdade, deixa ele sentir bem, ele me chama, ele procura a gente e tal. Gente, e foi passando. Só que a minha angústia foi aumentando, foi aumentando. Quando foi à tarde, a gente foi buscar pão para tomar café, eu falei, a hora que a gente voltar, a gente vai olhar. Antes de buscar pão, eu chamei ele. Chamei ele várias vezes e não respondeu. Eu falei, deve ter saído. A gente busca o pão, na volta a gente chama de novo. A gente voltou para tomar café, eu levantei da mesa e falei, gente, eu vou chamar ele mais uma vez. E eu chamei, gente, várias vezes. E a minha mãe morreu, deixou uma cachorrinha lá com ele, sabe? Da primeira vez que eu chamei, a cachorrinha não veio. Mas da segunda vez ela veio, mas com um olhar tão triste, que eu falei, não tem coisa boa na casa da minha mãe, gente. Eles falaram, por quê? Eu falei, porque eu vi a Mel e ela está muito triste. Aí eu lembro que estava tudo trancado, gente, tudo murado, portão com um cadeado enorme. E eu não dou conta de pular muro. Aí o Fernando disse, quer que eu pule o muro? Eu falei, quero. E ele pulou. Ele pulou, a janela estava aberta, mas mesmo assim ele bateu na porta, né? Ninguém atendeu, ele foi na outra porta, ninguém atendeu. Aí eu falei, ele bateu na janela de cá, que era o quarto dele, ninguém atendeu. Bateu na janela da sala, eu falei, Fernando, então já que não atende em janela nenhuma, sobe na janela que está aberta, né? Para ver o que está acontecendo. E o Fernando subiu. Quando ele subiu, ele olhou para mim e falou para mim assim, ele está morto. Eu falei, Fernando, que brincadeira é essa? Não, ele está morto. Gente, não me pergunta como, não, eu consegui subir o muro, pular o muro do outro lado, consegui chegar lá. Só que aí o Fernando falou, não vai ver ele, não. Quando a gente ama alguém, a gente não merece ver a pessoa nesse estado. Porque o estado dele já estava crítico, gente. Ele morreu, eu acredito que foi o último barulho que eu vi do chuveiro, foi no domingo à noite. Então eu acredito que ele morreu na madrugada. Tá, tudo bem. Minha tristeza de encontrar meu irmão morto, sozinho, foi muito triste. Mas minha maior tristeza é que o meu irmão, antes de eu ir embora daqui de Lavras, ele estava comigo na consagração nas quarta-feiras de manhã, ele aceitou Jesus, ele estava tentando caminhar. Ele estava aqui na segunda-feira nos cursos de poder e milagre. E quando eu fui embora e voltei, ele não estava mais tentando caminhar com o Senhor. E a primeira coisa que veio no meu coração, eu falei, Senhor, e agora meu irmão morreu? E não está com o Senhor. Ele morreu usando droga, bebida, morreu nesse estado. Ele não está com o Senhor. E aquilo me cortava o coração, gente. Saber que eu nunca mais ia ver meu irmão. E ninguém quis fazer nada, todo mundo estava muito abalado do estado que achou ele morto. E eu tive que resolver tudo. E eu tive que ir lá escolher uma roupa para ele poder ser enterrado. E eu fui escolher a roupa. Entrei sozinha lá dentro da casa da minha mãe. Sentei na cama e comecei a chorar. Falei, Senhor, meu Deus, por que eu tenho que resolver tudo sozinha? Está tão pesado. E aí o Senhor disse para mim assim, não está pesado. Você ainda vai hoje no velório dele
trazer uma palavra para quem está lá para ouvir a palavra. Eu falei, Senhor, eu não estou aguentando parar em pé, Senhor, eu não paro de chorar, que palavra que eu vou dar? Ele disse, a palavra é essa, e me deu a palavra. Eu falei, Senhor, e aí ele falou para mim assim, ó, lembra do ladrão na cruz? Jesus estava lá na cruz, tinha um ladrão da direita e um ladrão da esquerda. E um daqueles ladrões, ele olhou para Jesus e zombou de Jesus e disse, tu és o Filho de Deus, desce e tira a gente daqui. E o outro disse, não faça assim com ele, porque ele é inocente, ele não é merecedor. Nós merecemos estar aqui na cruz, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando for para o céu, lembra de mim. E Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi essa palavra que o Senhor me deu para dar no velório. E eu disse, Senhor, essa palavra, ele sim, porque ele estava fazendo tudo isso que você falou, sim. Mas no último suspiro, ele lembrou do dia que ele me aceitou. E foi eu e ele, Decantaramanai no particular. E como aquele ladrão, ele está comigo no paraíso, Decantalabachou. E amados, naquele momento eu falei, meu Deus, se eu falar uma coisa dessa no velório, o pessoal fala, ela está louca. Ele falou, deixa eu pensar, as minhas coisas são loucura para o mundo, para aquele que não crê. Mas quem crê vai saber que eu sou Deus. E é uma promessa antiga. Porque na minha casa quem servia a Deus era somente eu e minha mãe. E Deus disse para mim que salvaria todos. E minha mãe dizia assim, eles têm um coração tão duro, inclusive esse que morreu, Adriana, é só Deus. Eu falei, se é só Deus, mãe, negócio resolvido, vai acontecer. E Deus vem fazendo assim, irmãos. Meu irmão mais velho foi assim, veio com ele, agora aconteceu isso. Por quê, irmãos? Porque mesmo quando as circunstâncias diziam não, eu confiei que Deus podia fazer. Em nenhum momento, quando ele morreu, eu reclamei, Deus, o Senhor é Deus, podia ter salvado o meu irmão. O Senhor podia ter mudado a história dele, por que o Senhor não fez? Não. Eu disse, Deus, eu só estou triste de ver meu irmão morrer desse jeito, sozinho. E de saber que eu nunca mais vou ver ele, é só isso. No mais, eu creio que tudo que o Senhor faz, decanta lá abaixo, é perfeito. E por que eu estou contando esse testemunho para os irmãos? Porque até naquilo que parece impossível, Deus trabalha a nosso favor. E como eu disse, se Ele prometeu, Ele faz. Como Ele disse para Josué, o que o anjo do Senhor disse, o anjo do Senhor era o próprio Senhor, a epifania do Senhor. E o que Ele disse? Ele disse, já tenho dado Jericó. Tudo que Ele queria era só tirar a murmuração, irmã Lena, porque o milagre já era certo. E nessa noite o que o Espírito Santo de Deus fala com a gente, fala com os internautas, fala conosco que estamos aqui. Amados, pode estar difícil, pode estar complicado, mas Ele já deu uma ordem que vai chegar, então vai chegar, diz o Senhor, Decantarabalaya. Vai chegar porque Ele é fiel. Mas a trajetória não é fácil mesmo, a espera não é fácil mesmo. Não é fácil esperar, mas a recompensa vale a pena. A recompensa vale a pena. E eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual a trajetória que você tem vivido. Mas creia numa coisa, esse tempo de silêncio, esse tempo de dar volta na muralha, é para Deus colocar a casa em ordem. É para Deus te colocar alinhado com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele tem prazer de fazer a obra quando a gente começa a entender que é Ele que está fazendo. Quando agora vai ser para Ele. Quando é para a honra do nome dEle. E nessa noite eu sei que há pessoas aqui no nosso meio que têm passado dias de angústia, de calabai. O Espírito Santo me mostra pessoas que têm passado dias difíceis, dias de angústia. Mas assim me manda dizer ao Senhor, creia que Ele está no controle. Enquanto você crê nele, ninguém pode tirar o que é teu, de calabastéria. Porque Ele é fiel. Eu sei que há dias que dá vontade de morrer, né? O Senhor está falando comigo que tem gente aqui que fala assim, Senhor, se eu morresse, estava resolvido o problema. Deixa eu dizer para você, nada. O problema vai ficar aí, você só vai embora. Confia no Senhor. Irmão, não aguento mais andar no deserto. Olha, lembra de Israel, murmurou, ficou no deserto. É hora de ficar em silêncio. Irmão, está difícil. Shhh.
está aprontando comigo. A porta não abre. Irmã, tu não sabe a vida que eu tenho vivido. Irmã, está difícil, todo mundo está falando mal de mim. Irmã, não aguento mais, eu vou lá, vou discutir com a vizinha. Não. É silêncio. E quando Deus falar, gritar, vocês vão ver o grito de vitória, o brado que vai estar na garganta. Mas agora não é para gritar, agora é para fazer silêncio. Mas dá vontade de responder, dá mesmo, gente. Fala a verdade, tem hora que dá vontade, né? Não dá, irmã? Alguém fala que vontade dá o troco, né? Mas é para... E quando a gente não fez nada, tá falando mal da gente, aqui vontade de tirar satisfação, irmão Renato. Mas não é para tirar, não, é silêncio. Há um deserto para cada um de nós. E é nesse deserto que Deus encontra conosco, nos ensina o que Ele quer nos ensinar. É nesse deserto que a gente conhece o poder e a glória desse Deus. Irmã, mas é porque eu sou explosiva, então agora guarda a bomba. É tempo de... Deus continua falando no meu coração, que é para falar isso. É tempo de ficar em silêncio, porque a muralha vai cair com o seu silêncio. A muralha vai romper através do seu silêncio. Guarda essa palavra no teu coração. Como a nossa irmã disse, Deus fala lá, Deus fala aqui, Deus falou do início, começo ao fim, Deus continua falando. Você não entrou aqui essa noite para ouvir uma palavra, ou para ouvir o que já foi ministrado pela nossa irmã, o que foi louvado pela equipe, por acaso não. Os sonhos de Deus são sempre maior do que os nossos sonhos. Sempre maior do que os nossos sonhos. Sempre, gente. Sempre maior do que os nossos sonhos. Nunca o sonho de Deus vai ser, Larissa, junto com o sonho da gente. Nunca. O nosso sonho está aqui, o de Deus está aqui. Lembra de Ana? Ana, eu quero ser mãe. Deus, vou te dar um filho, profeta, sacerdote. Ana orava, Ana chorava, Ana achava que não ia mais conseguir vencer, foram quase 20 anos. Porque Ana estava aqui, ó, eu quero ser mãe. E Deus, calma, Ana, porque é filho, sacerdote, profeta, e vai. Olha como era muito maior o sonho de Deus. E quando chegou o tempo de Deus, era simplesmente Ana engravidada, não era estéril, gente. Deus fechou a madre de Ana, mas até onde não tem vida, Ele traz vida. Até onde não tem vida, Ele faz ter vida. Então guarda essa palavra no teu coração. É tempo, a muralha vai cair. Mas Deus quer o nosso silêncio. Então para quem que eu vou reclamar? Conta para Deus. Fala com Ele. E eu falo, gente. E falo igual louca. Fico lá no quarto, aqui Jesus, eu não aguento mais. Está difícil, está pesado, o Senhor dá um jeito, porque não está tendo jeito, Senhor. Como é que eu faço? Ah, Jesus, desse jeito eu vou acabar pecando, não deixa eu pecar não, Jesus. Vai na minha frente, eu tenho que falar a verdade, é isso que eu sou, fraca, falha, pecadora. Mas Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode fazer por mim o que eu não posso fazer. Então guarda essa palavra no teu coração essa noite. É tempo da muralha cair. Deus já tem dado Jericó na sua mão. Esse último teste é para a muralha cair, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.